Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, Chayana, filha dele. E eu quero compartilhar rapidamente com vocês uma reflexão que se encontra no livro de João, no capítulo 7. Lá a partir do versículo 37, nós vamos ver Jesus fazendo uma exclamação a respeito dele mesmo. Ele vai dizer o seguinte: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E todos aqueles que crerem em Jesus, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele estava falando a respeito do Espírito, o Espírito Santo, que todo aquele que crê em Jesus iria receber, porque até o momento ele ainda não tinha sido glorificado, porque ele ainda não tinha passado pela sua morte. Veja que uma coisa está relacionada à outra diretamente. Vida, crer em Jesus e Jesus sendo glorificado através da sua morte. A morte de Jesus nos trouxe vida. A morte de Jesus nos trouxe a vida eterna. Um rio que tem no seu curso a sua correnteza que flui de maneira constante, é um rio vivo. Não é aquele seco, é um rio vivo. Jesus, através da sua morte, o sacrifício que ele fez por nossa causa, ele nos trouxe vida. Então, todo aquele que crê em Jesus recebe a vida, recebe o Espírito Santo de Deus. Um corpo sem espírito é apenas um corpo, é só uma matéria. O que traz vida, o que torna o ser humano um ser vivente é o Espírito. Deus, em Gênesis, nós vemos que fez o homem, mas só quando ele soprou o fôlego de vida no homem é que o homem passou a ser um ser vivente. No livro de Ezequiel 37, nós vamos ver que só quando o Senhor profetiza ao Espírito para que entre naqueles corpos é que eles passam de fato a viver. E assim é conosco. Fora de Jesus, sem Jesus não há vida. Somos mortos, apenas corpos. Mas quando nós cremos em Jesus, quando nós cremos que Ele é o Filho unigênito de Deus e que Deus o ressuscitou, o trouxe de volta dos mortos, porque Ele morreu por nossa causa e Deus o ressuscitou. Quando nós cremos nisso, quando nós confessamos Jesus, aceitamos como nosso Senhor, o único, suficiente Senhor e Salvador de nossas vidas, o Senhor nos dá o Espírito Santo. O Senhor coloca em nós recebemos o Espírito Santo de Deus. A morte de Jesus nos trouxe vida. O sacrifício de Jesus nos trouxe vida. Todo aquele que crê em Jesus, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus é aquilo que nós necessitamos para não apenas estarmos como vivos, mas de fato vivermos. Porque tem muita gente que, apesar de biologicamente estar vivo, está como morto, principalmente na sua vida espiritual. Está como morto. Aquela pessoa não tem nenhum tipo de vida espiritual, aquela pessoa não busca Deus. É aquela pessoa que não alimenta o seu espírito, se importa apenas em alimentar a sua carne. Muito mais importante, muito mais urgente do que alimentar a nossa carne, sem dúvida, é alimentar o nosso espírito. Jesus é a vida que nos traz a abundância. Jesus, através do seu sacrifício, nos garantiu a vida. O Espírito que nós recebemos de Deus quando cremos em Jesus é o Espírito que nos traz vida, e nos traz vida em abundância, vida com qualidade, vida na sua totalidade, por completo, em todas as esferas, em todas as áreas da nossa vida. Então, se você tem sentido que você tem passado por um momento, ou talvez não seja um momento, mas talvez você tenha vivido assim até hoje, de uma maneira em que
você não tenha dentro de si nada que te remeta de fato a que você está vivo. Se você tem estado como morto, se você tem visto a sua vida morta, improdutiva, inoperante, não desenvolve, não avança, não prospera de nenhuma maneira, busque no Senhor, porque Ele é a fonte. Ele é a fonte da vida. Ele é a fonte da nossa vida, da vida eterna. Ele é a fonte da água viva. Creia no Senhor Jesus, aceite-o como seu Senhor e Salvador, confesse, diga a Ele: eu lhe aceito como meu Senhor e Salvador da minha vida. Você receberá aquilo que tem de mais valioso que o ser humano pode receber e não pode comprar, porque não há a possibilidade de ser comprado, não há preço, é tão valioso que não há preço. Nós recebemos de graça e pela graça de Deus, que é o Espírito do Senhor que nos traz vida, mas nós só recebemos quando nós cremos que o nosso Senhor Jesus é o Filho de Deus, que o Senhor ressuscitou e que morreu, e tudo que passou foi para que nós pudéssemos ter vida. Jesus é a fonte da água viva e através da morte dele nós recebemos o Espírito do Senhor, nós cremos em Jesus e recebemos o Espírito do Senhor. Sem a fé em Jesus, sem crer em Jesus, você permanecerá como morto, você não receberá o Espírito Santo de Deus e a sua vida vai permanecer como morta. Creia no Senhor, receba o Espírito que Ele tem para te dar e de você, do teu interior, fluirão rios de água viva, porque aonde Jesus habita não há morte, há vida e vida com abundância. Que Deus te abençoe.